Oi, galera, seja muito bem-vinda à nossa última live do segundo meeting de online de perícia criminal. Vou botar aqui, última live. Terminou, né? Passou rápido até. Balística, forense, deixa eu baixar aqui. Ah, balística, forense, terminal. Meu amigo Barros, que já vai estar na área aí. Tô aguardando só. Deixa eu botar aqui, fixar. Pronto. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Lúcia. Gente. Enquanto isso, boa noite, Mirelle, Basílio, Márcia, Deisiane. Gostou da beca? Tá bom. Tá friozinho aqui hoje, tá? Já estou ansioso pro terceiro meeting. Vai ser coisa boa aí, tá? Vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Meu amigo Eduardo Barros já tá aqui na área. Deixa eu ver se a gente consegue entrar. Boa noite, galera. Olha quem tá aí, rapaz. Essa fera. Boa Organize aí. noite, boa noite. Boa noite, meu querido. Como é que você está? Tudo tranquilo. Nesse momento você está em que parte desse Brasil? Porque você é um cara que anda muito, né? Roda muito aí. Eu tenho que saber a localização. Principalmente esse mês, né? É, Até fora da sede já fui trabalhar esse mês. Agora eu estou em Vitória da Conquista, Bahia. Vitória da Conquista, Pe- muito bom. Pegando um friozinho de ontem deu 9 graus aqui. 9 graus, cara. Mesma temperatura lá de Petrolina, né? Parecido. Olha, Quase a 9 mesma graus. coisa. 9 graus para quem mora em Petrolina ou quem mora aqui em Pernambuco, né, na parte de Caruaru, por exemplo, Recife, é quase já o Armagedon, né? O fim Tá, dos né? tempos. Quase nevando. Já para a galera lá do sul, parece que é só uma brisazinha, né? Tá uma brisazinha e tal. Então, olha, hoje, obrigado aí, cara, por tá aqui conosco hoje, né? Você sempre faz uma presença ilustre aí, o pessoal gosta muito. Você é um cara carismático e bastante conhecedor da matéria, e essa combinação aí faz com que você seja sempre lembrado e bem quisto. O pessoal sempre fala procurando, né? Quando é que vai ter alguma coisa sua, tal, alguma live. E hoje chegou esse dia, a gente vai encerrar aí com chave de ouro esse segundo meeting, um bate-papo com vários colegas, né, do Brasil, isso é muito bom. E nós estamos ainda mais nesse período ainda de isolamento social, então cai muito bem a gente conversar aqui, trocar uma ideia, para não ficar só dentro de casa, trancado, né? Aqui a gente É, desopila um pouquinho. o corpo precisa ficar dentro de casa, mas a mente dá Dá para para visitar explorar. vários lugares, né? Eu que Boa. agradeço aí mais uma vez aí o convite. Acho que já é a terceira live que a gente faz junto, né? E já fizemos curso junto também. Então, eu já falei outras vezes aqui e você está de parabéns aí mais uma vez por proporcionar, né, essa disseminação de conhecimento aí com vários nomes aí, referências em suas áreas, de vários estados aí, né, da perícia por todo o Brasil. E quem está assistindo aí sabe, só ganha com isso, né? Esse projeto seu aí, e sempre que você precisar aí, eu tô junto. Tá certo, tamo junto aí. O pessoal tem me cobrado também uma questão dos cursos, né? Vamos ver, deixa passar esse período agora dessa pandemia para a gente se organizar aí, né? Fazer umas práticas, né? Que são muito Isso, interessantes. porque ficar só na teoria aí só eu falando aqui, ou a gente ficar falando sem a prática fica meio chato, né? E assim, tem gente que é igual a São Tomé, né? Tem que ver para crer, então seria bom, né? Um igual É, aquele de Caruaru. e isso aqui foi muito bom, viu, gente, de todos os lugares, né, para participar, porque eu acredito que, principalmente na parte
principalmente na nossa parte pericial, que a gente tem um viés, né, científico, prático, né? Então, colocar a mão na massa faz toda a diferença para a gente sentir o que dá certo, o que dá errado, o que funciona, o que não funciona, quais são as circunstâncias que alteram aquela resposta que a gente tem. Isso é muito positivo dentro da atividade da perícia, por isso que eu gosto muito, né, dos cursos, e assim como você também tem essa mesma viés, de fazer cursos com a parte dessa pegada prática, né, de ensaiar e tal, né. Aqui estão terminando o stand aberto do mesmo grupo lá do CTA, bastante bom, se tiver uma área coberta vai ficar muito bom lá também, para fazer as atividades. O stand aberto, tem até um convidado aí, o Coronel A. Souza Neto, que saiu lá da Paraíba para o nosso curso aí, tá falando aí, final da live eu falo aí a agenda de cursos, né? A gente vai retornar a partir de setembro, mas no stand aberto a gente conseguiu, naquele lá que era fechado, conseguiu fazer algumas práticas. No aberto dá para a gente explorar bem a parte a parte prática, né? Principalmente relacionada a veículo, né? Hoje a gente está falando, a live anterior a gente falou de balística terminal mais em capacitação por tiro, né? A parte relacionada à medicina legal, e hoje é um outro assunto, né? Um outro tema que aí agora a gente deixa um pouco o corpo humano de lado e aí a gente vai para outras superfícies, né? Hoje a gente Isso vai é, falar do impacto dos projéteis em outras superfícies, né? Que não é o corpo humano. Claro, uma vez ou outra a gente vai fazer uma relação, né? Vai relacionar com a medicina legal, né? Essa parte da balística dos ferimentos, mas hoje a gente vai dar uma ênfase maior a como é que se dá a interação dos vários tipos de projéteis com várias superfícies, né? Algumas que a gente vê aí nas nossas cenas de crime, né? o Eduardo Barros ele trabalha, né, indo para as cenas de crimes e aí já tem uma experiência gigantesca nessa parte e casando com os aspectos dos achados balísticos, isso enriquece demais o trabalho da perícia criminal. Só para quem está chegando agora, eu vou desligar os comentários para a gente poder conseguir tocar aqui a live, né? Às vezes termina passando até um colega que fala, a gente não consegue perceber naquela hora, mas eu vou abrir no final, vou passar algumas orientações com relação ao nosso desfecho, tá, pessoal? Assim que a gente ia fazer o sorteio aqui durante a live de Barros e tal, mas isso aí ia pegar um pedaço dessa live. Não posso deixar acontecer uma coisa dessa, não. A gente tem que aproveitar, entendeu? Então, após o sorteio, terminar a nossa última live aqui com o Barros, eu vou retornar às 20h30, tá? Vou deixar ainda um tempinho aí de uma lacuna para quem quiser participar do sorteio e tiver cumprido os pré-requisitos, tá? A gente vai fazer esse sorteio começando às 22h30. Deixei o link lá na minha bio para poder se inscrever, porque eu acho que fica mais rápido. Não precisa ir agora, porque eu vou deixar mesmo depois que acabar, você vai ter um tempo. Mandei por e-mail para a galera. Os brindes aí, os prêmios da galera aí vai ser desde uma camisa aí forense, tá? Vai ter aqui um livro do Machante Suicida. Vai ter, não sei para quem é que vai, né? Um livro aqui, o Manual de Técnicas de Necrópsias, umas carteirinhas aí, tá? Então, para guardar o dinheiro de vocês aí, ó, pode guardar aqui, ó, tudinho, ó, tá bom? Então, esses são as premiações que a gente vai sortear e uma bolsa 50% nas mensalidades de um curso remoto, né, da pós-graduação do IPOG, mas com as aulas ao vivo, tá? Então, isso aí são a premiação dos parceiros que a gente teve ao longo desse meeting aí, desse encontro, tá? Barros, para a gente começar, a gente planejou hoje e prometeu para essa galera, que é o que você vai entregar, falar sobre balística terminal, né? Então, aquela balística dos efeitos, né? Mas, para a gente falar sobre balística terminal, de repente seria bom a gente entender essa classificação da balística, né? Balística interna, externa, terminal, se tem alguma outra denominação, né? Porque aí a gente situa todo mundo na mesma linha de base ali. Lógico que tem gente que está lá na frente, né? Tem gente que ainda não sabe nem o que é balística, mas a gente faz um meio de campo e depois eu pretendo que daqui para o final da live a gente consiga entender as características das perfurações
né, por projetos de arma de fogo em várias estruturas, como quem acompanhou aí os informativos vai ter lá, sobre vidro, como é vidro, dentro para fora, de fora para dentro do carro, né, o que é que acontece, quem é o primeiro tiro, quem é o segundo, se tem como a gente fazer essa sequência, quando a estrutura é metálica, se o projeto se arma de alta velocidade, baixa, se for madeira, se o cara se esconder atrás da porta, o que é que acontece? Dá para se escapar com vida, né? Então, esses detalhes aí que a gente vai conversar aí ao longo. Eu vi aí uma arma que até achei, né? Diferente. Porque a que você gosta mesmo não é essa, que tem essa pontinha Não, alaranjada, né? essa daí, não, é porque hoje é só essas, só desse tipo aqui, né? Treinamento. Só para a gente fazer essa divisão aí que você falou, né? Antes de passar para a balística terminal, a gente vai ter que ver como se divide a balística, né? Então, a balística, basicamente, ela se divide em balística interna, ou interior, a externa, né? Ou exterior, a balística terminal, e aí a gente coloca. Alguns colocam também balística intermediária, mas como aqui a gente vai tentando nivelar, vamos colocar só essas mesmo. Né? A balística interna é o que acontece quando o projétil ainda está no interior da arma, né? Então ali você tem a pressão, volume, temperatura dos gases, né? Quando tem a percussão o percutor bate na espoleta e dá início a todo o processo. Aí tem o raiamento, se a arma tem raia ou não, né? A gente vai ver que mais adiante aí que as raias é que dão um movimento de rotação, né? Ao projétil, dá estabilidade ao projétil, o projétil fica mais estável, né? E depois a gente vai ver aí o que é que acontece quando esse projétil perde essa estabilidade, né? E a partir do momento que ele sai, ele deixa a boca do cano ali, aí a gente já passa a ter a balística externa, né? Aí tem coeficiente balístico, né? Como é que existem projéteis que eles são mais aerodinâmicos, né? Você pega um projétil desse tipo aqui, né? E compara com um projétil de calibre 12, né? Um de fuzil aí e o de calibre 12. Então, esse aqui, ele corta mais fácil o ar, né? Ele tem um menor arrasto do que um calibre desse aqui. Né? Então, velocidade, formato do projétil, né? A resistência do ar, tudo isso aí está relacionado com a balística externa. E a balística terminal, ou balística dos ferimentos, né? Que está relacionada lá com a medicina legal, ou balística dos efeitos, né? Vai estudar como se dão, né? Ou como se dá a interação dos projéteis com determinadas superfícies, né? Determinados alvos. E é isso que a gente vai ver hoje, né? A balística terminal não é nem algo novo, né? Lá em 1640, o francês lá, Ambroise Paré, já escrevia sobre balística terminal, né? Então, ele já escrevia como se davam os ferimentos a partir de projéteis propelidos por armas de fogo. Então, hoje a gente vai dar ênfase exatamente nós vimos na live anterior sobre o corpo humano, e hoje a gente vai analisar como se dá o comportamento nessa interação. E a gente não poderia falar do tema de hoje sem o livro aqui desse meu irmão aqui, do professor João Bosco, perito João Bosco. Aqui tem tudo que a gente vai falar hoje, né? E muito mais aqui, né? Hoje 1 hora não dá para falar quase nada, né? Você viu que naquele curso lá que a gente fez lá em Caruaru foi uma manhã toda só falando da parte teórica de balística terminal, e a parte da tarde a gente passou o tempo só fazendo os ensaios, né? Mas dando continuidade, o bom desse assunto de hoje é que a gente vai falar tanto da parte relacionada à investigação criminal, né, na área da perícia em si, na perícia criminal, da investigação forense, mas também a gente vai falar da parte operacional. Você até citou aí, eu posso me esconder atrás da porta, é um bom lugar, ali é um abrigo, é uma cobertura, né? Porque eu sempre gosto de falar isso, né? De deixar claro que
a perícia, o glamour que tem muito aí nas redes sociais, às vezes escondem os riscos da profissão, né? Você bem sabe aí que a gente anda, uniformizado, com a arma do Estado, carteira do Estado, com a viatura caracterizada. Não estamos livres de, hora ou outra, a gente entrar num Ser confronto abordado ou entrar armado numa situação, um ou confronto. ser emboscado, por exemplo. E aí, o que é que a gente vai fazer na hora, né? Como sair de um veículo, saber quais as partes mais resistentes do veículo, como atirar de dentro. Eu atiro de dentro, eu saio do veículo para atirar, vou me abrigar. Então, tudo isso aí faz parte do que a gente vai ver hoje. Não só na parte relacionada à investigação criminal, mas também na parte operacional, né? Na parte que até a gente chegar no local, a gente tem todo um deslocamento. Você aí anda pouco, né? Eu ando às vezes 250 quilômetros para chegar a um local, a uma cena de crime, né? Sábado passado eu tive que andar 250 para ir, 250 para voltar Ah, numa cara. cena de homicídio, né? Então, Quando chegasse lá, disse, não, não, foi morte natural. não, mas tem casos que a gente Aí é tão matava um lá, disse, longe, olha, dava é tempo de matar tão outro, né? Tão longe que no caminho deu tempo de matar outro e aproveitou a ou mesma demora, viagem. ou demora tanto que quando a perícia chega, o corpo já está sendo velado, né? Então, tem essas histórias aí também. Então, nesse trajeto de ida, de volta, tudo pode acontecer. Então, o que a gente vai falar hoje aqui serve tanto para a parte criminal, né? A parte da investigação forense, né? Mais para o lado da balística forense, como você citou aí, né? Entender a balística terminal vai nos ajudar a escrever uma dinâmica, né? A pensar numa dinâmica melhor da cena de crime, e também serve também para a nossa segurança, né? Saber quais são as áreas onde eu posso me abrigar, né? Você pega, por exemplo, teve um caso aí de São Paulo, aí, de Botucatu, acho que foi antes de ontem. Aqui a gente chama Bateria, Novo Cangaço, né? Eles estavam lá de ponto 50. Essa Ixi, daqui, essa criancinha aqui, né? parece um Se eu ficar míssil. atrás, se eu ficar atrás de uma parede, eu estou seguro, o cara atirando com essa munição, atrás de um poste eu posso ficar, atrás de uma porta de um veículo, será que segura? Então tudo isso aí faz parte do que a gente vai ver um pouquinho hoje aqui, né? Você falou eu falei do livro aqui do professor João Bosco, e você também já está usando um termo bem bacana dele aí, que a gente está querendo mudar até, né? Muita gente ainda usava calibres de alta energia e baixa energia, e na verdade o mais correto é calibres de alta velocidade e baixa velocidade, porque a mecânica dos ferimentos são diferentes de acordo com a velocidade, né? Você tem um limite ali da velocidade, 610 metros por segundo. Então, abaixo disso, você pega todas as armas, armas curtas, revólveres e pistolas, a velocidade desses projéteis são todas abaixo de 610. Aí você pega uma dessa daqui, por exemplo, ou um 556, olha o tamanho do 556 para o .50 BMG. É o Aí, recém-nascido. é o filhote. Então, todos esses daqui, nós temos aqui 762, todos esses daqui são calibres de alta velocidade, né? Então, a mecânica dos ferimentos é diferente do que você pegar um 454 Cazoo e um 45, por exemplo. Rapaz, 454 Casu é. Aí você pega comparando ele com o 38 ao tamanho. Então Verdade. ele é um projétil, por exemplo, que tem muita energia, mas a energia dele não se dá por conta da velocidade, e sim do peso do projétil, né? Mas a mecânica dos ferimentos é como se fosse um 380. Né? Então, saber física também ajuda muito entender um pouquinho aí de balística, né? Porque o que a gente vai ver agora, você tem, por exemplo, o projétil saiu da arma ali,
ele tem velocidade. Se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. E dependendo da quantidade dessa energia cinética, ele pode ou não transfixar, por exemplo, ao impactar numa superfície, né? Por exemplo, numa madeira. Isso aí vai depender, né? Quando ele bater ali pegar um projétil desse aqui, ele vai bater ali e vai transferir, né? Vai ter uma onda de choque aqui que vai transferir essa energia, que vai se propagar no meio. Se essa energia for muito grande, ele pode penetrar, né, e atravessar, transfixar esse meio. Imagine que aqui você tenha um pedaço de madeira. A gente fez esses ensaios lá no dia lá do curso. Você atira, né, e aqui você tem um orifício de entrada e tem um orifício de saída, e ali você tem o cone de fratura. Né? Você tem um cone de fratura, que é justamente aí é bem parecido com o que acontece no corpo humano. Né? O orifício de entrada, né, na face aqui de entrada, ela geralmente é menor do que o orifício de saída, né? A onda de choque vai se propagando. E aí depende também do tipo do objeto, né? Não existe a energia cinética, é apenas uma forma de energia. A gente tem outras formas de energia. Nem toda energia é transferida nesse ponto aí. Boa parte da energia, por exemplo, serve para deformação do projétil. Serve não, ela é usada para deformar, né? Que a gente não consegue nem criar a energia, né? A gente só consegue transformar, então ela muda de uma forma para outra, né? Então você tem energia cinética ali, que está sendo transformada em outras formas de energia, pode ser energia térmica, energia, né, ele está penetrando ali da força de atrito, por exemplo. Então, da deformação, claro que um projétil de chumbo, o chumbo ele é mais, a gente chama mole, né? Então ele vai deformar com mais facilidade, né? Então, por exemplo, você pega um projétil desse aqui, que ele era projétil desse tipo aqui, por exemplo, semi-encamisado, né? A ponta é de chumbo, então ele vai ficar mais ou menos desse aqui ao impactar com uma parede, né? Então aí você, por exemplo, aí os impactos, vamos pegar aí na superfície rígida, uma parede, por exemplo, você impactou ali perpendicular, né? Então a moça, né, que é aquele, ele vai penetrar ali, digamos que ele não consiga ter energia suficiente, né, a parede é bem rígida, ele só consegue fazer um buraquinho ali, que a gente chama de moça, né, tecnicamente o nome é moça, naquela parede, no reboco da parede, por exemplo. Se o impacto foi perpendicular, geralmente essa moça ela vai ser circular, né? Se esse pegar não for perpendicular, for oblíquo, né? Então aí já vai ter uma forma oval. Isso para o perito é muito importante, né? Você achar um projétil e achar a moça, né? Saber que ali aquele impacto foi se está circular, né? Foi perpendicular ou oblíquo, já lhe ajuda muito ali na hora de você criar, por exemplo, na hora de você montar a dinâmica do fato. Você já vai ter, por exemplo, a posição do atirador, né? Você sabe que ele foi, se a arma estava perpendicularmente àquela moça ali que está circular, né? Ô, E Barros, outra coisa, fala. muita gente pergunta também, tipo, por que os projetos são de chumbo, né? Por que não faz um projeto de aço, um projeto de ferro ou de outras ligas para ser utilizado se o camarada está querendo matar mesmo aquele outro, né? E por que tem alguns que têm essas camisas, essa jaqueta e outros não têm? Então, essas são perguntas que eu recebo muito aí para você falar um pouquinho pro pessoal. Isso, não, existem projéteis, né? Existem projéteis de outros materiais. Por exemplo, você tem um projétil nacional aqui que ele é todo feito de cobre, né? Ele é de cobre. O cobre ele é menos denso do que o chumbo, por exemplo. A densidade é menor do que o chumbo. Então, se você tem dois projéteis do mesmo tamanho, um de chumbo e outro de cobre, né? O de cobre vai ser bem mais leve. Se ele é mais leve, você consegue imprimir a ele a uma velocidade maior, ok? Só que muita gente, se você tem, aí você vai pegar
E aí eu já vou até adiantando aí, deve sair essa semana aí um artigo da gente Primeira mão aí, olha aí. no Inforarmas. Eu fiz um teste com os 6 tipos de munição 9 milímetros, né? Que agora o 9 milímetros passou a ser um calibre permitido. E aí muita gente está adquirindo o calibre 9 milímetros. Então, eu peguei 6 munições e a gente testou. E o teste era para provar que a penetração, que se a gente relembrar lá da última live, penetração é o segundo fator de maior importância. O primeiro é localização, o segundo é penetração e terceiro é diâmetro da lesão. A penetração ela tem relação com a quantidade de movimento, né? O momento linear lá da física, que é massa vezes velocidade. Só que muita gente acha que tem a ver com a energia. E é isso que a gente prova exatamente. A gente pega um projétil mais leve, que é o de cobre, e pega de chumbo, né? De chumbo bonded, uma tecnologia bonded aí, e a gente prova que o que tem mais quantidade de movimento é o que consegue penetrar mais dentro da argila, mas não um projétil que tem maior velocidade, o maior energia, né? Porque nem sempre a energia, nem sempre não, a energia não tem relação com a penetração em qualquer que seja o meio, né? E aí entra nessa pergunta aí que você acabou de fazer, que é por que tem projéteis de chumbo? Chumbo é um material bem denso, né? Então você consegue maleável, né? Não é caro. Se você colocar a jaqueta, aí por exemplo, você tem um desse aqui, ele é semi-jaquetado, ou seja, ele tem uma ponta macia. Então essa parte aqui que é mais mole, o chumbo é mais mole, ao impactar, ele vai fazer aquele efeito cogumelo, né? E aumenta o seu diâmetro. Aí como é que ele ficou? Ele aumenta o seu diâmetro e você consegue criar um buraco maior, né? Então você consegue fazer mais danos ali naquela cavidade permanente. Então, existem projéteis, por exemplo, a gente pegou esse aqui, ó, ele fez uma flor bem bonita aí, né? Então você consegue, é um projétil de cobre, só que ele é bem leve. Então, por exemplo, para transpor barreiras intermediárias, ele já é mais difícil, né? Então, por exemplo, se atirar de dentro de um veículo, né? Um projétil de cobre que é mais leve, ele tem mais dificuldade de transpor aquela barreira do que um projétil mais pesado, né? Então, esse jogo de você mudar o peso do projétil, né? Porque você tem lá a quantidade de movimento, que é massa vezes volume, então você perde, é só pensar um pouquinho, quando você está acima do seu peso ideal, né? Você corre mais lento. À medida que você entra numa dieta e vai perdendo aquele excesso, você consegue desenvolver uma velocidade maior. Então, a mesma coisa dos projéteis, né? Por isso que você tem projéteis no mesmo calibre, por exemplo, você tem projéteis mais pesados, mais leves, né? E tem velocidades maiores e menores, e os projéteis são feitos de outras substâncias, né? A gente já colocou cobre, as jaquetas já são de outro material que não é o chumbo, né? São ligas metálicas aí. Então, justamente para ter esse efeito. A jaqueta é exatamente para quando o chumbo ali, né? Você tem projéteis expansivos, por exemplo, são esses que tem os buraquinhos aqui, né? Os hollow points. E você tem projéteis não expansivos. Eles podem ser ogivais ou pode ter a 40, ela tem a ponta plana, né? Então, projéteis expansivos, eles são feitos para aumentar o seu diâmetro à medida que ele for penetrando no corpo humano, por exemplo, né? Ou então dentro d'água, na argila. Ok? Então, por isso que a gente tem os diferentes tipos de projéteis e de pontas, né? E de material também. Show de bola. Mete bronca. Então, assim, é porque essa era uma dúvida que as pessoas falavam, e aí tem esse jogo, né, em que o chumbo ele apresenta algumas vantagens com relação à sua densidade, né, que vai favorecer ter uma massa maior, vamos dizer assim, naquele mesmo volume. A gente vai ter também, até no custo, que termina sendo bastante favorável para a produção desses projetos aí
em chumbo. E agora a gente vai ter a discussão sobre, né, essas angulações. Diferentemente do que acontece, por exemplo, nas manchas de sangue, que a gente tem, em geral, um cone de dispersão saindo de um ponto, né? Ou de alguns pontos, de acordo com cada golpe. Então, é um golpe e uma dispersão, né? Já na balística, não acontece tanto assim, porque a mão do atirador está solta, né? Então, o cara atira aqui, puxa para lá, tal. Lógico que alguns tiros eles vão estar se encontrando numa ponta, mas é menos comum ou não é, vamos dizer assim, um ponto-chave quando comparado, por exemplo, aí a questão das manchas de sangue, que elas têm sempre um ponto só, né, ponto de saída. E as linhas de tiros, montar essa linha de tiro envolve aí a perspectiva de uma região onde o cara vai estar, o atirador vai estar, né, provavelmente, e não de um único local, né? Aí falando aí para nossa em relação à perícia é complicado porque quando a gente chega no local, o que poderia ajudar, por exemplo, imagine aí uma arma semiautomática, uma pistola ou uma submetralhadora, né? Se os projéteis ficassem no local, a gente poderia ter uma ideia de como o atirador se movimentou ali, né? A gente imaginando que tipo de arma, né? Como é que seria ejetado para a esquerda ou para a direita aqueles projéteis, a gente teria uma ideia de como seria, né? Só que quando a gente chega no local, às vezes já está os populares já estão com os projéteis, as cápsulas nas mãos, né? Eu juntei aqui para você para lhe ajudar. Não, Isso aí quebrou toda a nossa dinâmica ali, que poderia nos ajudar ali a saber como o atirador se movimentou, né? Imagine que você tem uma arma, vamos pegar aí, por exemplo, você pega uma Glock que o cara transformou ela de semiautomática para automática, né? Então é aquela que você só puxa o dedo aqui e sai aquela rajada lá de você vai ter uma dispersão maior, né? Então é difícil você conseguir controlar ali. Então pode te dar mais uma ideia aí de como foi, né, a dispersão, como você citou, a mancha de sangue, ela sai de um ponto e ocorre aquela dispersão. Nesse caso aí, o nosso atirador ele pode estar se movimentando, se né? Então, movimentando e levando em consideração que a maior parte das armas utilizadas no acometimento dos homicídios estão muito atreladas ao revólver, né, que vai ser, né, tiro isso, a então, tiro. Então, a maior chance de os pontos de saída serem distintos, né, pela movimentação que está exato. acontecendo. Esse caso que eu falei aí de sábado, o cara, ele estava pescando, né, e ele foi surpreendido pelos seus agressores, e do local que ele começou a tomar os primeiros tiros até onde ele caiu, acho que dava mais ou menos uns 600 metros. Então, o cara foi tomando tiros e correndo, e do ponto lá, ele começou lá, que ele deixou a bicicleta, a vara de pescar e tudo, até lá a gente foi achando as cápsulas, né? Então, deu uma ideia pela posição das cápsulas de como se deu a dinâmica ali, né? E também, claro, a gente teve o auxílio das manchas de sangue, né? Mas ele mesmo ele tomou uns 2 tiros nas costas e ainda conseguiu correr de ponto 40 e ainda conseguiu correr uns 600 metros, né? Para depois cair lá na frente e aí ser finalizado, né? Então, isso aí pra gente, muitas vezes é raro a gente chegar no local e as cápsulas estarem nos seus devidos lugares, né? Muita gente Tem ali gente já... que chega com ele na mão e diz, olha, doutor, tinha muita gente aqui, para ninguém pegar, eu peguei para guardar aqui para o Tá senhor, né? guardado, Para ninguém exatamente. pegar, ele pegou, ele não conta não. Pronto, e aí já era, né? Não tem como, ali pra gente, ali pra perícia mesmo, ali já não tem muita valia, não vai ajudar muito na dinâmica, né? Assim, a gente tá falando de armas semiautomáticas, né? Mas aí você também falou de uma arma bastante usada, que é o 38, né? O revólver, ou 32. Então, esses daí, só se o cara trocar, né? Por exemplo, um revólver de 6 tiros, ele vai lá, troca, e todas as cápsulas vão cair ali.
Então, ali naquele ponto, você pode Ainda supor, tem né, informações. inferir, tem informações que ele fez uma troca ali, ó, recarregou a arma ali. Então, Certo. ou a arma der uma pane, né? O cara tá de pistola, uma arma dá uma pane, você tem várias cápsulas e uma munição que não intacta, né? Então você pode também inferir que houve uma pane ali e ele resolveu a pane. Então, todas essas informações aí vão ajudar na hora da gente montar aquela nossa dinâmica, bem como a incidência aí, né? De se houve ou não ricochete, se foi um tiro perpendicular ou oblíquo, né? Isso aí, quando, por exemplo, você tem um projétil, ele está viajando ali, a gente já viu que ele tem movimento de rotação. Então ele vai rodando ali, aquele movimento da estabilidade. No momento em que ele toca ele bate na parede, por exemplo, imagine que ricocheteou e pegou no corpo de uma vítima lá, de uma criança. Como é que você sabe que aquele tiro ali ricocheteou olhando o ferimento da vítima? Aí você só lembrar aquilo, por exemplo, orla de enxugo. A orla de enxugo, ela só existe porque existem umas sujeiras no projétil e quando ele entra aí na pele, ele é limpado, né? Então, devido ao movimento de rotação. Se o projétil pegou na parede, né, ricocheteou, ele perdeu esse movimento de rotação. Então, aí isso ali já é uma informação muito importante. Eu sei que aquele ferimento foi causado por um projétil que ricocheteou. Ou que veio de uma arma de alma lisa, por exemplo. Né, os baguinhos de chumbo aí, que também não tem, se a arma é lisa, não tem movimento de rotação, né? E a área aqui da esfera é bem pequena na hora que ela entra aqui para ocorrer essa limpeza. Então, esses detalhes aí é que vão ajudar a gente ali na hora de montar essa dinâmica aí, né? E a vítima no carro? Como é que é a vítima no carro, né? Ou esses impactos agora aí. No carro a gente vai encontrar quase tudo que a gente está combinado fala hoje, né? Vidro, metal, né? Como é que seria agora, Isso, né? Essa, essa balística terminal, né? Pensando no veículo. Isso, exatamente. Veículo, pensando no veículo, a gente dentro do veículo, né, a gente pensando ali, muitos chamam a caixinha de fósforo, é o imã de bala, né, que você tem que sair o mais rápido possível ali, porque tem tudo que você falou aí, né, a gente tem ali, basicamente três tipos de vidro, a gente tem dois ali, né, a gente ainda pode ter o blindado, e os metais. Então vamos falar de vidro aqui, né, na parte operacional. Então, por exemplo, você de dentro do veículo, você tem uma certa inclinação. Imagine aqui que você tenha o vidro aqui, né? Para-brisa. Não é o para-brisa de uma Kombi, né? Que é perpendicular. Então imagina aí, ele está inclinado aqui e você tem um projétil. A tendência, geralmente, do projétil, quando você atira de dentro para fora, é subir. Por quê? Porque quando você... Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Você está aqui, ó. Você tocou aqui, ó. O primeiro contato que tem aqui é nessa parte aqui. Então ele vem aqui e ele faz isso, ó. Né? Claro que aqui eu estou pegando como ele fosse todo reto, né? Mas existem vários tipos de projéteis. Então a tendência dele é subir. Ao contrário, ele vem para cá. A primeira parte que pega é essa. A tendência é descer. Se vai descer, todo tiro que pegar ali no para-brisa vai pegar ali nos dois da frente, né? Ou no passageiro ou no condutor ali. Então, por isso que você deve sair o mais rápido possível, né? Porque se é difícil você atirar de dentro para fora e o cara se movimentando, né? Porque vai ter esse desvio, a gente mostrou lá no dia do curso. De fora para dentro a situação inverte, porque é muito mais fácil você acertar um tiro no para-brisa e acertando no para-brisa, que tem uma área grande, para ele descer e acertar no condutor ou no passageiro é bem A, fácil, né? Sendo a, que ali angula, você tem... Ah, a diz. angulação, porque os tiros vindo de fora para dentro, né? Eles vão tocar ali na altura, vamos dizer, intermediária do para-brisa.
essa angulação de retorno para alvejar ou alcançar alguém que estivesse interno já se daria com os passageiros que estão no banco da frente, ou os que estão no banco de trás estão mais propícios a tomar, né, esse tiro vindo de fora, né? Pelos testes que você já realizou com para-brisa, essa Todos, angulação. isso, todos, tanto os da frente, né? Porque na maioria das vezes vai ter pelo menos o motorista, né? Então, por isso que a gente analisa ali na frente, mas lembre-se daquele espaço ali. Banco não segura, que ali é só material têxtil, né? Não vai segurar, a não ser que pegue ali numa haste de ferro, alguma coisa, Eita, tem que ter sofra um sorte. desvio, né? Vai acontecer isso e pode tanto atingir quem está ali na frente quanto atrás, né? Então, falando de um novo, de um nosso camarada aí deve estar assistindo a live do João da Cunha Neto, o termo dele, né? A balística do caos, que você não consegue prever. Você pode até tentar, né? Mas é difícil você Você sabe prever. tendências, né? Isso, Você são tem ideia muitas de tendências, né? variáveis. Isso, são muitas variáveis. Aí você falou de vidros, né? A gente tem basicamente três tipos. Para-brisa é um deles, né? Na verdade, você tem dois vidros comuns ali e no meio deles você tem um polímero, né? O polivinílico butiral, o PVB, que aí ele tem o mesmo índice de refração do vidro, que é justamente para não ter diferença, e são dois ali colados, né? Então, você atirando, a gente fez esse teste, já cai só como se fosse aquele pozinho fino ali, né, em você ali. E aí você lá no começo da live, você também falou de hierarquia dos disparos, né? Qual foi o primeiro, qual foi o segundo? Um tiro no vidro, né? O projétil, ele é pérfuro contundente, né? Então ele vai gerar ali dois tipos de fraturas, né? As fraturas radiais e concêntricas, né? Então, as radiais são formadas primeiro, depois as concêntricas, e duas fraturas radiais, elas nunca se cruzam, né? Então, por exemplo, você atirou a primeira, criou a radial, a primeira daquele tiro radial. Quando você atira o segundo, desse tiro aqui, a radial, ela só vem até onde encontrar a segunda. Então, olhando, você sabe. E isso aí é muito importante para a gente, porque a gente sabe tanto o sentido do tiro, né? Se foi de dentro para fora ou de fora para dentro. Lembrar que quando você atira, vai formar aquele cone, né? Que é o cone de fratura, né? Ou no vidro, cone de ruptura. Se for no osso, né? É cone de Bonnet ou funil de Bonnet. A parte de fora, né? Você consegue saber pela rugosidade dela, né? Porque lembrar que como vai ficar fragmentar mais, vai estar mais fragmentado, então dentro é menos rugoso do que fora, então você consegue saber esse sentido do tiro, e bem como a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, esse foi de dentro para fora, esse de fora para dentro. Isso aí na dinâmica é bastante importante, porque imagina uma troca de tiro em que o cara morreu dentro do veículo, né? E aí estão alegando que só houve disparos de fora para dentro, né? A polícia atirou. Aí quando você vai fazer a perícia, vai fazer processar a cena, você encontra dois tiros de dentro para fora, né? Então isso é muito importante aí, né? Fora que você tem outros vidros, os laterais, por exemplo, são vidros temperados, né? Vidros chamados vidros de segurança, né? Se você comparar os temperados com um vidro comum, por exemplo, né? É a mesma coisa, a hierarquia. Agora, a diferença de um vidro temperado é que a lâmina, quando ela sofre um impacto, ela quebra toda, né? Os cacos vão ser menores e eles são ângulos mais retos, né? É diferente de um tiro de um vidro comum, que você atirar nele, ele já vai formar cacos maiores, mais pontiagudos, né? Bordos cortantes. Então, tem essas diferenças, mas que nos ajudam
e muito na dinâmica também, né? Sim. E aumenta o risco, né? Para o vidro comum, a gente vai ter um risco aumentado aí com relação às pessoas que estão próximas, porque pode causar lesões secundárias aí a esse estraçalhamento do vidro, né? Essa ruptura. E o vidro da frente também, ele tem a questão por trazer mais segurança, né? No caso de uma pedra ou alguma coisa que venha quebrá-lo, e aí o condutor não ser atingido por Isso, aqueles fragmentos. exatamente. Agora, um hábito não muito bom que os policiais têm, e aí está explicado talvez parcialmente aí, não sei se você vê outro ponto de vista sobre isso, com relação a andar nas viaturas sem o cinto de segurança, numa perspectiva de conseguir se evadir de dentro dela, no caso de uma troca de tiros, né? Parece que é uma situação que está casado com isso, né? Eu acredito que talvez tenha algum outro motivo também, né? O que é que você acha que isso foi uma coisa que enraizada? Eu não sei se você vê isso como um hábito, eu vejo muito. Inclusive, se fala que em baixas velocidades, dentro da cidade, os policiais devem andar sem o cinto de segurança, né? Por questão de poder sair do veículo rapidamente, né? Talvez uma boa justificativa esteja atrelada a isso aí, né? Citar aqui alguns cursos aí de balística veicular, né? Do Esperandil, do Lira, do Tactical Combat. Lá na Paraíba tem do Souza Neto que está aí, do Araújo, Capitão Araújo aí da Argos Defense. Então, todos eles aí, eles mostram que o quão rápido ocorre esse confronto armado e cada segundo ali que você, cada tempo ali que você ganha, né, para sair do veículo, você tem que sair do veículo o mais rápido possível. Claro que você viajando numa estrada, né, você corre o risco mais de sofrer um acidente do que você entrar em confronto armado, falando estatisticamente, né? Mas dentro da cidade, como você citou aí, né, principalmente existem bairros em que existe um risco maior de você entrar em confronto, né, dos policiais entrarem em confronto. Então, ali você estar sem o cinto, você ganha tempo, você é mais rápido. Tem um caso bem emblemático aí, acho que aconteceu ano passado aí em Santa Cruz do Capibaribe, em dois policiais. Né, Eu fui para esse caso. Eu você foi sou o cara que fez nesse? esse caso aí, sim. Pronto, ali, pelos vídeos ali, o cara, né, esse que o do gol, acho que é um gol branco que dobra a esquina e a polícia tá atrás na hora que aí os caras saem do veículo e atiram de 12, se eu não me engano, no cara, uma das armas usadas, creio que seja uma calibre 12, e tem dois policiais dentro do veículo, um é atingido logo de cara, né, o O condutor. condutor, Isso. e o outro, em vez de sair pelo outro lado, né, que isso aí é treinamento, né, na contra-emboscada, ele deveria ter saído pelo lado de lá, ele tenta sair pelo lado de cá, ele ainda dá um tiro na porta, né, um ou dois de dentro para fora, né, dá para ver pelo vídeo que ele nem consegue levantar a arma, um dos tiros pega na porta, então tá indo aí, casando com o que você falou, né? Você ganha tempo em não usar o cinto de segurança, mas assim, tanto vale para trabalhando, né? Quanto de folga, né? Você tem que, na verdade, ali você tem que fazer a transição, né? Não existe uma posição de arma. Eu coloco a arma onde? No coldre, embaixo da perna. Na verdade, cada um, isso aí é questão de gosto, mas na verdade você deveria saber mais era fazer a transição, né? Você está chegando perto de casa, você usa a arma ou está estacionando ali, você vai colocar ela onde você ganha mais tempo, que é ali para sacar mais rápido é embaixo da arma, da perna, né? Então tudo isso aí tem que ser levado em consideração. É você ganhar tempo para sair o mais. Claro que uma vez ou outra você vai ter que efetuar disparos, né, de dentro do veículo. Mas, falando em regra geral, quanto mais rápido você sair do veículo, mais chances você tem de sobreviver num confronto envolvendo o veículo, né? Então tá É, casando com isso aí que você falou. E por falar nisso aí, a gente já falou de três tipos de vidro, para não faltar o blindado, né? O blindado nada mais é do que várias camadas do laminado, né?
Isso. No caso, quem estaria, né? Quem estivesse se protegendo, a gente vê aí muitos filmes americanos, o cara abre a porta, fica ali em cima da porta, com vidro, né? E aquela parte de baixo, ele vai lá, atirando e tal. Eu acho que talvez o de lá sejam todos os vidros blindados e toda a porta blindada. Acho que deve ser. É, é isso mesmo? Cara, é filme. Você pega os mais antigos, isso aí, os filmes mais antigos, né? Tinha isso, né? Do cara abrir, pega aqueles filmes antigos, a polícia já chegava a abrir a porta e os caras ficavam atrás da porta, né? E aí aconteceram alguns episódios em que essa porta não, não segurou nada e aí mudou-se essa forma de abordagem, né? A maioria das instituições usam esse tipo de abordagem, né? Você de baixar os vidros, né? Porque imagine que você está com o vidro aberto, fechado ali, mesmo que o tiro não pegue em você, os estilhaços do vidro pode lhe ferir. Um fragmento daquele ali pegar nos seus olhos ali, você está cego na hora que mais você deveria estar de olhos abertos, né? Então, e porta não segura nada, né? Você, quem disser que segura alguma coisa, diz que o calibre 380 é um calibre anêmico, fica atrás da porta e vamos mandar tiro de 380 para ver que se não atravessa ou não, né? Então, a porta ela seria uma cobertura, mas não seria um bom abrigo, né? Então, abrigo, porta não. Existem algumas estruturas que são mais resistentes, né? E outras são menos resistentes. Então, por exemplo, você está num confronto armado, está de frente, se você já sabe que os tiros vão pegar ali, de forma geral, pegar no para-brisa, eles vão descer, se você ficar atrás do veículo, você tem basicamente 3 colunas ali, né? Fora que os tiros no para-brisa vão descer, então não vão atingir você lá atrás, né? Você ficando ali atrás dessas colunas, você tem uma boa... Isso aí dependendo da situação, né? Porque se o cara tiver de ponto 50 não é bom, não é aconselhável, não é de bom tom ficar atrás do veículo, não. Eu mesmo não ficaria, né? Então isso aí depende, né? Você falando de Ponto armas 50 não tem curtas. bom, não, né? Não, Ponto não tem 50 bom é não. correr, correr, correr e se Isso. sobrar mais um Até pouquinho, mesmo, correr. isso, até mesmo eu trouxe até um tijolo aqui, É, ver se dá para a gente falar um é. pouco aqui da, da, dos tiros nas paredes, por exemplo, né? Por exemplo, que acontece, aqui eu peguei um deles, né? Um tijolo de cerâmica, tem ele de cimento, tem aquele tijolinho de concreto. Então aí, por exemplo, isso aqui a gente chama de alvéolos, né? Um tiro pegando aqui, né, vamos de 40. Imagina uma parede, isso é bem comum, uma parede que não tenha reboco, né? Essa parede é menos resistente do que uma parede que tenha reboco. Então, pode acontecer de um projétil de ponto .40 atravessar isso aqui? Pode. Se ele pegar aqui, ó, nessa parte aqui no alvéolo, pegar aqui, ele pode atravessar, não é? Geralmente, a saída aqui é maior justamente porque o projétil ele perde estabilidade. Quando ele passa essa barreira aqui, ele perde a estabilidade, aquele movimento de rotação, ele gira, né? E aí ele já bate lá de lado. Então vai ter mais fragmentos, vai ter um orifício de saída maior, né? Por conta disso. Agora, imagine que um projétil ele pegue bem aqui, exatamente, nesse ponto aqui. Esse local aqui ele é bem resistente. Então, ele não tem como atravessar aqui. Você pode atirar de 5,56, 7,62. Se ele pegar aqui, é difícil ele atravessar isso aqui tudo. Lembre-se que aqui dentro ainda vai ter cimento, né? Então, imagine um projétil desse aqui, você dando vários tiros, várias vezes, não tem parede que aguente, né? Você vai bombardeando ali sempre no mesmo local, você vai acabando com a resistência daquele material.
Falando de veículo, tem mais um detalhe que a gente falou de vidro, né? Falou de parede. É, Tem Só você vai os. falar esse detalhe aí. A gente tem, acho que, 2 ou 3 minutos de live, cara. Que eu olhei aqui, voou esse horário aqui, viu? Olha, pessoal, para quem está acompanhando, tá? A nossa palavra-chave para após a live do Barro preencher lá o formulário é velocidade, porque hoje a grande discussão é falar sobre os calibres de alta e baixa velocidade, tá? Então, velocidade é a palavra-chave que nós vamos utilizar hoje para, após a live, vocês preencherem a ficha de presença, o formulário de presença, tá? Finaliza o teu pensamento aí, a gente tem 2 minutos. Pronto, 2 minutos para a gente finalizar aqui. Você vai pegar um projétil de alta velocidade no metal, ele tem uma diferença porque quando você penetra, né, geralmente o projétil é pérfuro contundente, você pega um calibre .40, né, ele vai amassando ali e as bordas são para dentro, né, as bordas de entrada são para dentro. Já um projétil de alta energia, alta velocidade, né? Um fuzil 762, por exemplo, a borda vai ser para fora, a de entrada vai ser para fora, né? Você vai ter algumas bordas de entrada justamente para fora, justamente porque o metal em alta velocidade, né? Pela passagem de um projeto de alta velocidade ali, ele se comporta como líquido. Esse é o detalhe, né? Tem que finalizar Isso é agora. muito estranho, né? Não, isso aí tem que ver para crer, né? A gente vai tirar, como a gente fez lá em metal, e observar que a, a O entrada, comportamento é as diferente, né? bordas, o comportamento é diferente em metais de placa de sinalização e de lataria de veículo, beleza? Beleza, olha, cara, eu quero agradecer demais aí pela explicação. O tempo passa rápido demais e olha que a gente não está nem contando de verdade as histórias, né? Porque se for contar as histórias, aí tem os desdobramentos das histórias. Foi muito bom, pessoal. Ó, quero agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a presença de Barros, Eduardo Barros, que veio aqui falar sobre a expertise desse. Galera, sigam o perfil desse cara, tem muito E tá material rolando o top lá. sorteio da camisa oficial lá, viu? Do perito criminal Tá, Barros de Balística. Tá Vai rolando lá, sorteio. tá Ah, rolando cara, o vou sorteio. repostar aqui. Vou repostar. E tá rolando sorteio também da camisa dele lá, tá? Muito operacional. Obrigado, Cara, cara. Pode dar aí muito tuas palavras obrigado. finais. Toda vez que precisar, estamos à disposição aí. Você é um cara que eu admiro muito aí esse trabalho, né? Já falei várias vezes dessa disseminação de conhecimento aí, cara. E sempre que você precisar, pode me chamar que tem muita história pra gente falar ainda, né? Não falou nem um pouquinho ainda. Tem muita história, então. Valeu, galera. Olha, então lembrando, a gente vai começar uma outra live às 22h30, a live do sorteio, tá bom, pessoal? Só sorteio, só entrega de material, eu quero ver quem vai ganhar, mas para participar tem que ter cumprido as regrinhas que a gente tinha estabelecido lá no início e também ter assinado esse formulário, porque vai adiantar muito o trabalho da gente, já que tem uma galera que está aqui presente e a ideia é que o sorteio é para quem esteja aqui, tá? Tá aqui com a gente junto, vai ganhar. Espero que ganhe alguma coisa boa aí para vocês, tá? Então, valeu, Barros. Um abraço, sintam-se Obrigado, abraçados parceiro. aí, não deu tempo de mandar um abraço para todo mundo. Um abraço aí, bom final de semana a todos. Até a próxima. Tchau, Até, tchau. valeu, tchau, tchau.